Crónica do Dia com José Luís Mascarenhas. Nos Cabo Verde de esperança, esperança num dia no Pode 2023. No âmbito da Meta 2030, a erradicação da pobreza e fome zero constituem o primeiro e o segundo objetivos do desenvolvimento sustentável. Por esta razão, nós escolhemos para a Crónica de hoje o tema População e Desenvolvimento. Nos últimos 100 anos, de George Friedman, este autor vaticina que o caráter de uma nação é determinado em grande medida pela geografia, bem como a relação entre as nações. Nesta perspectiva, a população mundial tem tido uma distribuição não equitativa, tendo em conta os fatores naturais, ordem social e econômica, bem como os fatores históricos. E nesta perspectiva também, nós verificamos que grande parte da população mundial está concentrada na Ásia e África. E a África detém neste momento 17,1% da população mundial. E Cabo Verde, estando inserido no continente africano, também tem um grande problema em termos da população, porque tem uma população diminuta, que constitui uma característica crítica de todos os pequenos estados insulares, e Cabo Verde, como um pequeno estado insular arquipelágico, relativamente isolado de tudo e de todos, implantado no Atlântico Médio, tem grandes problemas, porque de facto tem uma distribuição pelas diferentes ilhas de uma forma pouco proporcional. Isso tem muito a ver com a forma como o país foi descoberto e foi povoado. As ilhas de Santiago e do Fogo foram as primeiras ilhas a serem povoadas, mas as ilhas ocidentais que foram descobertas 2 anos depois foram, algumas delas, nomeadamente a ilha de São Vicente, povoadas com uma diferença de 333 anos da ilha de Santiago. Isto ditou também a forma como a população cabo-verdiana foi distribuída ao longo dos séculos, até a década atual. E neste momento nós verificamos que a ilha de Santiago dispõe de 56% da população do país. Esta tendência ocupacional já se verificava nos anos de 1731, em que o concelho mais povoado de Cabo Verde era o concelho de São Miguel. E neste momento nós verificamos que de facto há essa concentração populacional, mas existe também a nível mundial uma discrepância na distribuição da riqueza. Cerca de 63% da população mundial tem apenas 3,3% da riqueza mundial para gerir, e 8,1% da população concentra 82,4% da riqueza mundial. Essa discriminação e essa distribuição não equitativa também é transferida para a realidade cabo-verdiana, em que nós verificamos que também há uma concentração muito forte das atividades económicas, nomeadamente do setor estratégico, para as ilhas de Sal e Boa Vista, que neste momento são as ilhas de eleição do desenvolvimento turístico, concentrando cerca de 90% da procura turística cabo-verdiana, quando tem cerca de 10% da população. Esse andamento em contramão entre a população e o processo de desenvolvimento tem levado com que a população se migre internamente à procura do desenvolvimento. Isso traz efeitos maléficos para o processo de desenvolvimento do país, obrigando muita gente a concentrar-se em ilhas que não têm praticamente população, mas que têm o grosso das atividades económicas. E isso faz com que tenham surgido algumas situações, nomeadamente o crescimento de bairros degradados, proporcionando custos elevadíssimos a nível ambiental, económico, social, até político-institucional. E essa tendência tem se mantido em relação ao futuro, porque nós verificamos que alguns concelhos têm perdido população, nomeadamente as outras ilhas não turísticas, a ilha de Santiago, nomeadamente na região norte, e a ilha de São Vicente, em benefício de Santiago Sul. Portanto, a praia tem estado a concentrar grande parte da população, e as ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista. E neste momento põe-se o problema de se desenvolver
Cabo Verde, mas se desenvolver também o turismo de uma forma sustentável. E nós sabemos que os indicadores de sustentabilidade têm como denominador comum a população. E, ao analisarmos os indicadores de sustentabilidade, nós verificamos que o indicador de intensidade turística, que não deve ultrapassar 1,1, tem registrados valores preocupantes, nomeadamente a nível da Ilha da Boa Vista, com 103,4, a Ilha do Sal com 67. E Cabo Verde, no seu todo, já está numa situação de insustentabilidade com um indicador à volta de 9,3. E as ilhas não turísticas, curiosamente, também apresentam um indicador de 1,6. E São Vicente já está com uma tendência preocupante com 1,4. A única ilha que apresenta uma situação de sustentabilidade aceitável é a Ilha de Santiago. Porquê? Porque o turismo tem sido desenvolvido em ilhas sem população, que eu cataloguei de ilhas madrastas, que têm recebido filhos de outras ilhas para poderem desenvolver o setor estratégico. E neste momento põe-se a necessidade de se desenvolver o país indo ao encontro da população local. Este é o conceito básico do desenvolvimento sustentável. Como dizia Peter Sidgwick, o desenvolvimento é rejeitado não apenas tendo em conta os seus resultados, mas por causa das suas intenções. Não é o fracasso do desenvolvimento que deve ser temido, mas sim o seu sucesso. Porque quando o desenvolvimento é feito de costas voltadas para a população, nós temos grandes problemas de sustentabilidade. E neste momento, Cabo Verde está a dar grandes passos no sentido da retoma do desenvolvimento sustentável, obedecendo a meta 2030, e nessa meta 2030 nós tomamos como princípio que o resultado do desenvolvimento tem que reverter a favor da população. E nesta perspectiva, o desenvolvimento tem que ter 3 objetivos fundamentais: aumentar a disponibilidade e ampliar a possibilidade de escolhas da população, fazer uma discriminação positiva das regiões deprimidas, de modo que ninguém possa ficar para trás, porque o nosso futuro é comum e não existe destino pré-determinado, pois o destino é traçado e retraçado por nós todos os dias. Com a ambição de todos os filhos da Terra, constrói-se um destino.